Fala, turma. Beleza? Então, nós vamos começar mais uma aula de TQS. Vai ser aqui pela instituição a nossa última aula hoje, né? E enquanto o pessoal chega, nós vamos... Então, vamos dividir essa aula em duas ou três partes. E eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente fale da primeira parte, né? Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer o carregamento, né? Vamos colocar as cargas. E antes de fazer essa prática, né, gostaria de mostrar alguma coisa a respeito de carregamento, né? Então, aqui é um exemplo, esse material estava na internet, nós pegamos, compilamos algumas coisas. Então, você tem aqui um exemplo geral, né, a respeito de um prédio com com quatro pavimentos. Aqui ele vai sofrer a ação das lajes, né, que são peso próprio e sobrecarga. Você tem a ação do vento, você tem os pilares e as vigas. Então aqui tem um exemplo de concreto armado com toda a armadura, né? Então, o carregamento de um edifício. Eu trouxe as definições, então você vai ter ali as cargas ou ações características, que são as forças a serem consideradas no cálculo de uma estrutura. Elas podem ser permanentes ou acidentais. As cargas permanentes são constituídas pelo peso próprio da estrutura e pelo peso de todos os elementos construtivos fixos e instalações permanentes. As cargas permanentes normalmente geram forças de campo gravitacional, ou seja, ações verticais, subdividindo-se em peso próprio da estrutura, revestimento e instalações, contrapiso, piso, parede divisória, etc. E ele falou de dois tipos, né? Então, existe também as cargas acidentais, o TQS vai pedir isso aqui para você, né? São as cargas que podem atuar sobre as estruturas das edificações em função do seu uso, pessoas, mobiliário, materiais diversos, veículos, ou cargas de fatores externos, como a ação de vento e terremotos. As cargas acidentais nem sempre geram forças gravitacionais sobre as estruturas, como na ação dos ventos, que tem componente de força horizontal, subdividindo-se em sobrecarga, força acidental e força excepcional, ataque terrorista e tal. Bom, muito bem. Essas cargas, elas são determinadas pela NBR 6120 e a gente cita em alguns momentos essa norma aqui no nosso dimensionamento. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, né, cargas acidentais para edificações residenciais. Então, quando nós formos tratar da colocação de cargas acidentais, a gente vai usar, por exemplo, no nosso caso ali, nós temos uma casa, né, onde tem dormitório, salas, cozinhas e banheiros, então nós vamos usar esse valor aqui, 1,5. E lembrando que é 1,5, até vou anotar aqui, 1,5 kN, 1,5 kN por metro cúbico. Como você precisa colocar isso em tonelada, então nós vamos usar 0,15, salvo o melhor juízo, ok? Bom, caracterização das cargas, né? A carga pode ser concentrada, é aquela que atua em um determinado ponto ou região. A gente tem lá no TQS todas essas cargas e elas estão com alguns ícones. Então, por exemplo, as cargas que ocorrem, né, que impactam as sapatas, por exemplo, são cargas concentradas. Carga distribuída é aquela cuja superfície de aplicação sobre a estrutura não pode ser considerada como reduzida a um ponto. Pode ser uniforme ou variável. Então, essa carga distribuída
E tanto a uniforme quanto a variável, né, a gente vai ter, no caso aqui, a uniforme, são as cargas das paredes, no nosso caso aqui. A uniforme são aquelas que atuam uniformemente em uma superfície ou em um elemento estrutural linear, peso próprio da laje, peso próprio das vigas ou paredes. Carga distribuída variável, elas atuam de forma variável, carga da água sobre as paredes dos reservatórios ou da piscina, carga da terra sobre um muro de arrimo, por exemplo, são cargas variáveis. Então, aqui estão os exemplos. Ó. Você tem carga concentrada, carga uniforme, distribuída uniforme, e uma carga variável, né? Onde quando você tem, por exemplo, muro de arrimo, essas questões. Peso próprio dos elementos, né? Por exemplo, laje. Para calcular a estrutura ou carregamento das lajes é definida esse carregamento definido por metro quadrado, pouco importando o seu tamanho total. Portanto, o peso próprio da laje é definido também por metro quadrado, conforme abaixo. Então, você tem aqui o G1 da laje vai ser igual a gama CA, que multiplica a altura. Então, a espessura da laje, essa é o H, né? E o gama CA é o peso específico do concreto armado. Peso específico do concreto armado, gama CA. Vigas são elementos lineares que recebem carga transversalmente. Portanto, sua carga é distribuída por metro linear no seu comprimento, calculada assim. Gama 1 da viga vai ser o gama CA vezes BW vezes H. Então, o BW é a largura da viga e o H é a altura da viga. Então, esses valores vão ser considerados, né? No nosso caso aqui, 14, que nós fizemos lá, né? E o H, 26, para basicamente... 26 não, 45 para a maioria das nossas vigas. O 26 é o pilar. Os pilares são elementos lineares na vertical que trabalham a compressão. Portanto, devemos calcular seu peso próprio total no respectivo andar. Então, você tem o G1 do pilar, vai ser o gama CA, que multiplica B, que multiplica H, que multiplica L, onde o B é o lado maior do pilar, o H é o lado menor e o L é o comprimento do pilar. Então, só lembrando, né, quando nós colocamos os pilares, nós já fizemos o carregamento deles, considerando, né, a altura da parede. Então, tudo que nós já fizemos já está considerado lá, ele já está calculando. O que nós vamos fazer é carregar algumas forças aqui. Bom, cargas adicionais dos elementos fixos, é chamada de G2 da edificação. As cargas de outros elementos fixos da construção, além da estrutura propriamente dita, incidem sobre lajes e vigas. Os pilares não recebem cargas adicionais desses elementos fixos diretamente, recebem apenas as cargas de outros elementos estruturais, por exemplo, as vigas. Então, as lajes recebem a carga dos revestimentos de piso, impermeabilização, enchimento, parede divisória. E como que a gente vai proceder para conseguir calcular essa carga adicional? Com o peso específico definido, deve-se calcular a carga por metro quadrado. Então, a gente vai ter essa questão aqui, né? Por exemplo, o piso mais a camada de regularização, que é 4,5 centímetros. Então, você tem 21 vezes 0,045, ele converteu esses 4,5 centímetros em metro. Você tem, então, 0,945 kN por metro quadrado. Se o revestimento for de 1,5, você vai ter 19 vezes 0,015, que vai dar 0,285 kN por metro quadrado. E a carga adicional, então, vai ser 0,945 mais 0,285, que vai dar 1,23 kN por metro quadrado. Esse é um exemplo, né? Ele pegou aqui o revestimento e o piso.
Então, a carga adicional seria a soma dos dois, que vai ser já colocada na carga da própria laje, né? As vigas, as cargas adicionais de elementos fixos para vigas é a carga de alvenaria. Essa carga é distribuída por metro linear no seu comprimento e calculada como segue. Então, nós temos aqui que o G2 da alvenaria vai ser igual ao gama da alvenaria vezes B vezes H. Então, B vezes H você já sabe, né? Então, por exemplo, calculado para 1 metro de comprimento, a espessura da alvenaria revestida vai ser de 18 centímetros. Aqui a gente vai adotar metro. Então, vou até anotar aqui, é 0,18. Ok? É bom lembrar isso, tá? A altura da alvenaria nossa, aqui está com um exemplo de 2,40, né? Mas no nosso caso é 2,97. Ok? Num determinado caso vai ser menos 0,45, que é a nossa viga, e em outro caso 0,35, o que nos leva no primeiro caso, né, 97 menos 45, a 2,52. E no outro caso a 2,62. Esses cálculos eles foram apresentados na aula passada. Então ele está fazendo aqui, ó, a alvenaria do bloco de concreto sobre a viga. Então você tem o P da alvenaria vai ser 13 vezes 0,18, transformou em metro, vezes a altura da parede aqui, ó, que deu 5,62 km por metro. Cargas acidentais. Então, além do peso próprio da carga proveniente dos elementos fixos da construção, temos que considerar cargas pertinentes ao uso da edificação, como, por exemplo, cargas que atuam em função de pessoas, mobiliários, veículos, materiais diversos. Bom, então aqui tem o carregamento de projeto de uma laje. Então, você vai ter que esse P, que é a carga do projeto, ou carga característica da laje, vai ser igual a G1 mais G2 mais Q, onde G1 é o peso próprio, G2 outras cargas permanentes, e o Q são cargas acidentais e sobrecarga. Depois você vai ler com mais atenção esse material que eu mandei para você. Cargas que serão transferidas das lajes para as vigas são calculadas pelas áreas de influência, em metro quadrado, multiplicadas pela carga característica da laje, Kn, e divididas pelo comprimento da viga. Esse processo está resumido nas formas a seguir. Então, você tem que o Px, ele é P, que multiplica Lx dividido por 4. Depois você tem o PY, que vai depender do que você acabou de calcular, que é o PX, que multiplica, abre colchete 2, menos, entre parênteses, LX sobre LY. Aqui está a explicação de cada uma dessas abreviaturas. Você pode ter um exemplo de tabela auxiliar para o cálculo dessas lajes. E distribuição de cargas das vigas para os pilares. Bom, então aqui a gente vai ter uma visão um pouco prática do que vai acontecer lá no software, tá? Então você tem, por exemplo, essa tela das cargas aqui, eu trouxe o menu, ele é, na nossa aula hoje, o mais importante, tá? Então, de tudo que nós falamos, você vai ter um menu lá, quando você abrir o menu cargas é essa telinha que está aqui, ó, essa de cima. Então, você tem carga concentrada. Quando você clicar em carga concentrada, vai abrir isso aqui, ok? No nosso caso, nós vamos usar a carga distribuída linearmente, que é a parte das paredes, as vigas, tudo, né? Então, você vai clicando nesse cara, você vai abrir aqui. E aí você percebe que eu já escolhi aqui, para a unidade de área mais altura de parede, eu coloquei 2,52, porque as nossas vigas são de 45 centímetros.
0,45 metros, menos 2,97 vai dar 2,52. Em alguns momentos, a gente vai usar também 2,62. E o nosso bloco é um bloco de 14. Então, nós já fizemos essa distribuição lá para você. As outras opções são distribuída por área, você vai perceber que nós também temos uma situação onde nós vamos colocar o peso por área. Então, vamos escolher uma determinada laje e colocar o peso lá. Quando você escolher essa opção aqui, que também é muito semelhante a essa, você vai ter esse combo aqui, que você pode abrir e aí vai ter os tipos lá, né? Você vai ter, por exemplo, a parte 1, a parte 7, ou a parte 1 e a parte 7 são muito parecidos. Então, você tem a parte 1, que é o que nós vamos escolher, para fazer essa carga distribuída por área, você vai ter aqui, ó, esse padrão, né, que é o de 0,15 tonelada-força por metro quadrado, que seria, de acordo com a norma, o que incide quando você está trabalhando com sala, cozinha e dormitório, que é o nosso caso aqui, tá? Muito bem, e aqui você pode ler, né? Essa é a lista dos tipos de carga que podem ser editadas ao gerenciador do TQS. Quando você escolhe aqui, tem diversos aqui, que nós vamos escolher justamente o primeiro. E carga distribuídas em laje, você vai ter a mesma situação, é bem parecido, a tela não tem muito segredo. Aqui você tem a norma que rege essa questão, né, a edifícios residenciais, o número 11, então não é depósito, não é escada, não é escola, não é nada disso, né? Edifício residencial, que é o nosso sobrado. Dormitório, sala, copa, cozinha, banheiro, despensa, área de serviço e lavanderia. Então você vai de 1,5 a 2, são os fatores aqui que a gente utiliza, né? 1,5 a 2. E aqui, se eu não estiver enganado, está em kN por centímetro quadrado, se eu não estiver enganado, tá? Bom, carga do telhado, por exemplo, é o tipo dessa carga aqui, né? Ó, essa carga aqui que a gente escolhe. Então, basicamente isso. E aí você tem também a norma 6120 ditando o que a gente faz com esses telhados aí, né? Então você escolhe o tipo de telha. Se a gente usar, por exemplo, telha cerâmica, vai ter uma determinada carga. Se você usar a telha geral, vai ter outra carga. Se você usar uma telha colonial, que é esse tipo aqui, você vai ter 0,85. Esse 0,85, eu vou anotar aqui que, se eu não estiver enganado também, foi a que nós escolhemos para trabalhar com telha normal. Bom, e aí a gente vai partir para o cálculo das sapatas. Então, você tem que, primeiro, ir no menu Pilares, né? Você vai aqui na parte de Pilares, alterar pilar e o modelo. Então, possivelmente vai estar clicado em vínculo na fundação e solo, por solo, né? Aí você vai escolher isso aqui, ó, em pilar, bloco, sapata e tubulão. Você tem que estar com isso aqui marcado, senão ele não permite fazer as mudanças que você precisa fazer na sapata mesmo, né? Então, aqui você tem que, a sapata, eu vou evitar definir o que seja, né? Mas você tem um formato, deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse formato aqui, tá vendo? Ó? Inclusive, é essa tela onde você faz a configuração desse elemento. Bom, aí você tem aqui que essa sapata, ela vai exercer pressão sobre o solo. Então, você precisa... Essa aqui devia estar lá na frente, né? Então, você precisa
de escolher, né, de acordo com a norma, o tipo de solo. Então, o tipo de solo você tem aqui, ó. Bom, então você tem diversos tipos de solo. No nosso caso, nós escolhemos argila dura. Por quê? Fazendo uma verificação de toda a descrição que existe aqui, o nosso caso se enquadra em uma argila dura, que é esse I, terrenos altos, secos e de terra vermelha, né? Inclusive, aqui na região do interior, onde eu moro, uma vez nós fizemos um trabalho em grupo, né? E o pessoal colocou o nome do grupo, né? Então, qual era o grupo o pessoal colocou o nome de Pé Vermelho. Aí eu perguntei para eles, né, por que Pé Vermelho? Ele falou, porque a terra aqui, na região onde nós moramos, é uma terra vermelha. Então, está bem de acordo aqui, né? Ó, argila dura, vou anotar aqui, inclusive, argila dura, e o fator ali que você vai usar é um fator 3, ok? Que significa 3 kgf por, que é a capacidade dele, por centímetro quadrado. Por centímetro quadrado. Isso aqui vai chegar a um determinado momento que você vai pegar a força e dividir, né, uma determinada força que surge no seu cálculo, e vai dividir por esses 3 kgf por centímetro para você encontrar a área da sapata. É um cálculo direto. No nosso caso, nós vamos fazer um segundo vídeo apresentando somente o cálculo das sapatas, né? Esse vídeo a gente vai colocar e inserir na posição correta de quando a gente for fazer o cálculo da sapata. Mas, em si, o que eu quero dizer, né, para finalizar, é que você multiplica por um fator de ajuste, que aqui no caso é 10.000. Então, você vai ter 30.000 TF, tonelada-força, por metro quadrado. Então, nós transformamos esse 3 que está aqui, da argila dura, que é o que nós vamos usar, em 30 TF, multiplicou por 1.000, né? E metro quadrado, centímetro quadrado, você também tem um outro fator, e no final fica 30.000, isso aqui, fica 30.000. Muito bem, então você tem, nesse caso, o valor que a gente vai calcular. Bom, então aqui são as telas. A primeira tela que você vai acessar é a tela de dados dos pilares e vai puxar aqui para pilar, bloco, sapato, tubulão. E depois a gente vai nessa tela para definir os pilares mesmo, ok? Bom, aí nós temos a colocação das cargas os azuis aqui, né, são no pavimento superior, aqui no pavimento térreo, e depois que a gente colocar todas essas cargas, a gente vai fazer um processamento global para ver o que ocorre, né? Então, processamento global, você vai escolher desenho de plantas e formas, você vai escolher esforços e desenho nessa parte de laje. Na parte das vigas, nós vamos escolher dimensionamento e detalhamento. Pode ser, eu me lembrei agora, né, que como eu fiz o teste anterior a esse aconselhamento que eu estou te dando, eu estou usando o TQS educacional para teste, né? Então, ele te limita, né? No caso da minha limitação, ele não permite que eu vai ultrapassar determinados valores, aí ele não faz. Dimensionamento aqui na parte de pilares, detalhamento e desenho, que é o mais completinho aqui, né? E dimensionamento e detalhamento. Onde tiver dimensionamento, detalhamento e desenho, é o que você escolhe, apesar de ter todas essas opções aqui. Uma maneira fácil de escolher tudo de uma vez é clicando aqui, esforços e armaduras. Como nós não colocamos escadas, se você clicar aqui, ele vai selecionar todo mundo, mas nós não colocamos escadas ainda.
Então, eu sugiro desmarcar isso aqui que não vamos fazer, isso aqui, que não tem estrutura metálica mista. Muito bem. Então, feito isso, é só dar um OK. O TQS ele vai calcular, e a gente vai precisar desses cálculos, porque algumas coisas que vão surgir desse cálculo nós vamos usar mesmo para fazer o cálculo das fundações, né, as sapatas, e terminamos aqui, ok? Beleza? Bom, nós vamos dar continuidade, então, à parte prática, né? E, logicamente, como eu disse, ao cálculo das sapatas. Nós estamos aqui no TQS, e a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser editar o nosso prédio. Como eu já fiz essa operação antes de, quando eu estava preparando a aula, então pode ser que já apareça, mas eu vou fazer o mesmo passo para vocês verem como funciona. Então a gente vem aqui em edifício, editar, essa parte de editar o edifício, a gente vai em cargas, e a gente, nesse primeiro passo, nós vamos editar a incidência da força do vento. Como você vê, já está calculado aqui, mas vamos lá, vamos na sequência que eu fiz a visão para vocês aqui, ó. Então, a gente, a princípio, tinha configurado essa parte na região de Campinas, então a velocidade básica do vento é de 45 metros por segundo, ok? Então você escolhe a região e ele vai te falar. O fator de terreno é o fator 1, né? Então você tem um terreno plano, não é muito acidentado. Categoria de rugosidade, nós trabalhamos com esse fator, com esse primeiro tipo aqui, porque são superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão. Marcal, vegetação não tem, mas é o que a gente tem aqui, né? Então, você vê que todos as outras descrições, elas normalmente contrariam o que nós temos na realidade aqui. E classe de edificação, a classe de edificação, o nosso prédio, ele não tem nenhuma dimensão que seja maior que 20 metros. Então, a gente deu um OK aqui, e o fator estatístico, né? A princípio estava 1,10, mas esse 1,10 é para grandes aglomerações, então você tem hospitais, quartéis, forças de segurança, assim por diante. No nosso caso, não é esse, o nosso caso é uma edificação em geral, hotéis, residências, comércio e indústria com alta taxa de ocupação. Então, esse fator, o fator 1 aqui, ok? Bom, feito isso, a gente já tinha configurado esse trecho aqui, e a gente precisa, com base nessa rosa dos ventos aqui, a gente precisa, então, configurar os valores certos. Não sei se vocês se lembram, os valores corretos. Os valores que estavam aqui era 10, 10, 8, 8, se eu não estiver enganado. Então, a gente clica nesse botão aqui, ó, calcular os coeficientes de arrasto do vento aqui, né? Calcular, ele vem para essa tela aqui. Nessa tela aqui, você clica em estimar, então ele vai pegar a nossa construção e vai estimar os valores. Bom, aí ele calculou para nós aqui, ó. Então, a nossa construção em 90, 270 é 13,49, 13 metros e meio. Aqui em 270 a mesma coisa. E na parte de 0,80 você tem 8,34 metros. Ok? Feito isso, você tem aqui turbulência baixa do vento, né? Feito isso, você dá um calcular aqui, ó. Você tem o calcular e o calcular com verificação do ábaco. Deixa eu ver esse aqui. Olha só, aqui a diferença que ele vai calcular com base nisso aqui, ok? A diferença é essa. Ou então você pode simplesmente calcular aqui, ó. Muito bem, ele fez o cálculo aqui para nós, então você tem, ó, esses valores de CA,
de L1 por L2 e de H por L1, tá aqui, ó. E você dá um OK. Quando você dá um OK, ele já transfere para cá, para essa tela, os valores, né? Então, eu só vou anotar isso aqui, 1.15 para 90 graus, 1.15 para 270, 0,93 e 0,93 para 0,180. Perfeito. Uma vez calculado, é só dar um OK que ele transfere para a sua construção os valores que você acaba de calcular. Ok? Então, esse é o primeiro passo para o nosso carregamento aqui. Você refazer, né, que nós tínhamos estimado assim, de maneira sem critério nenhum, somente para ter o número, porque senão ele não fecha a edificação. Quando a gente fez o primeiro passo de criar o edifício, né, senão ele não fecha, ele não termina a edificação, e você não teria nada nas mãos para você poder fazer depois o trabalho. Então, agora calculamos de acordo, beleza? Vamos em frente. Então, aqui nós vamos dar continuidade e nós colocamos aqui, ó, nessa parte aqui, a sacada. A sacada não tem aqui nessa parte de cima. Então, a gente não fez esse avanço aqui na parte de cima. Uma coisa que a gente pode fazer, isso aqui é o seguinte, ó. Eu peço a visualização 3D. Uma vez pedida a visualização 3D, eu posso pegar aqui pisos visualizados, ó. Aparece esse negócio aqui. Então, estou visualizando desde a fundação até o ático, que é essa parte aqui de cima. Mas vamos lá na primeira parte, ó. Fundação, só fundação, são os pontos aqui, né? Os pilares ali, né? E aí a gente vem para o térreo. Originalmente, a planta, né, esse projeto, ele não tem uma laje aqui. O autor original desse projeto, ele sustenta que somente haveria uma compactação de terra aqui, bem compactado, depois uma camada de cimento magro com a tela e a brita por cima. Ele faz uma espécie de compactação e coloca esse... Mas em casos especiais, e aí depende de como você estiver enxergando isso, no nosso caso aqui, tanto didaticamente quanto projeto mesmo, eu decidi colocar uma laje aqui, uma laje maciça, né, um piso maciço, e tem 3 centímetros aqui de rebaixo, que é para colocar o revestimento, ok? Então essa é uma das primeiras coisas, né? Ele também não tem aquele espaço de sacada aqui, e aqui na região essa região aqui ficaria sem a laje, né? No caso, toda essa região ficaria sem a laje, teria as vigas, mas não teria essa parte de laje. Então, aqui eu também coloquei uma laje. Então, a partir daqui, de um determinado ponto, sai a escada. Ela sobe e volta, né, 180 graus para cima, para o piso 2, que é o nosso tipo 1. É o nosso tipo, né, o andar tipo. Então, se eu vier para cá, a gente vai ver aqui que o nosso primeiro andar aqui, então eu estou subindo do térreo para o tipo. Então, o tipo aqui, ó, tem as mesmas configurações, eu coloquei algumas vigas adicionais aqui. Aqui tem a sacada. Depois a gente vem aqui para o cobertura, estou aumentando, ó, cobertura. Aí a gente vem aqui para o ático. Ok? No cobertura não tinha essa viga aqui de fora a fora. E ela é importante. E essa viga também aqui foi colocada. Muito bem. Agora vamos fechar isso aqui. E vamos dar uma olhada no... Bom, aqui nós temos o pavimento tipo, exatamente. E aqui foi colocada essa viga aqui e essa viga aqui, que aparecem lá. Por quê? Porque no primeiro momento, quando eu coloquei a laje, teria que ficar vazio aqui, né? Sem lajota em cima desse ponto aqui dessa parede. E aí eu teria que adicionar a carga dessa parede no nosso cálculo. Bom, muito mais simples eu colocar aqui
uma viga, então, calculando essas áreas aqui, essa viga, ela ficou uma viga de 35, né, calculando ela dá 38, se eu não estiver enganado, ambas 35. E aqui no pavimento de cobertura, também está demorando um pouco agora para abrir, porque tem muita coisa, né? Olha só. Então, aqui também foi colocada uma viga, ó. Quando você coloca uma viga, depois de tudo feito, o que acontece? Ele subtrai a sua colocação de nervura e laje de um lado e deixa só o espaço das nervuras e lajes. E uma deles ele conserva, a outra ele tira. Porque você está gerando de um espaço, é que nem se fosse, não sei como que comparar, tá? Você tem um espaço com a laje e com as nervuras, aí você divide esse espaço no meio e coloca uma viga. Ficam 2 espaços. E nesses 2 espaços, o que acontece? Ele apaga um deles lá, deixa só um X para você recolocar essa laje. Então, o que aconteceu aqui foi isso. Eu coloquei essa laje a mais aqui, essa viga aqui a mais, e aí tive que colocar as lajes, mas pelo menos ficou tudo certo, tudo mencionado. A única coisa que eu tenho que mencionar é que as vigas são de 35. E na prática também, um detalhe, né? Você pode, se você quiser, renumerar as vigas, né? Então você vem aqui nesse 3, ó, você pode renumerar pilar, viga, viga inclinada, laje, laje inclinada e fundação. Você pode renumerar tudo o que você desejar. Esse é um ponto importante aí. Bom, vou cancelar porque eu não quero renumerar nada. Nessa parte de cima, a gente não tem uma laje aqui. Eu até acho que tem sim. Quer ver? Laje 11. Ok, tem sim. E aí foi colocada essa viga aqui também, ó. Ok? A mesma coisa, né? Nos outros andares que não tem, você teria a laje de fora a fora. Mas aqui, no caso, tem uma parede dividindo esses quartos, então a gente achou que seria importante reforçar o pórtico aqui, colocando essa viga. Muito bem, uma vez feito isso, foi recolocada a laje e as lajotas aqui. Aqui a mesma coisa. Você pode perceber que há uma distância comum aqui, né? Aqui vai possivelmente fazer duplo trilho. Muito bem, então é isso que foi feito. Tá? No andar de cima, no ático, foi colocada a laje aqui, foi colocado as vigas, né? As vigas são de 35. Aqui nós estamos lá em cima, né? 35. E uma laje maciça aqui. Ok? Perfeito, é isso aí que foi feito, adicionalmente. Bom, o que acontece? No andar, que é esse cobertura, nesse piso de cobertura, além do peso próprio aqui, ele vai suportar uma parede de 1 metro. Tá? Se você quiser ver, ó, aqui no 3D, fica fácil de enxergar isso. Ó. Visualizador. Eu quero ver esse cara no 3D. Então, no 3D, daqui, ó, o que você tinha? Você tem os pilares aqui com 2 metros e você tem uma parede aqui em cima de 1 metro. Uma parede aqui, ó, de fora a fora de 1 metro, contornando aqui. Parede de 1 metro. Ok? Muito bem. Então, nós temos que adicionar essa carga, que não foi colocada em momento nenhum aí, nós temos que adicionar essa carga dessa parede de 1 metro nessa construção, nessa estrutura. Era praticamente o objetivo da aula número 4, um dos objetivos era esse, né? Bom, então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em cargas, e a gente vai aplicar, existem diversos tipos de carga. Na primeira parte lá, né, no início da aula, eu já falei de todas essas cargas aqui. A carga da parede, né, da alvenaria, ela é uma carga linear. E aqui você pode fazer a opção de calcular essa carga manualmente, então você vem aqui no numérica e joga manualmente essa carga, ou então alfanumérico. O alfanumérico você vai fazer praticamente você vai clicar aqui, né, para a unidade de área mais altura de parede. Aqui você escolhe o bloco de 14, que é o bloco que nós estamos usando, e a parede tem 1 metro. Então ele vai fazer o cálculo basicamente automático para nós, ok? Uma vez que está definido isso aqui, ó, você dá um inserir, ele vai ficar aqui, ó, vai ser um bloco 14H1 de 1 metro, 14H1 metro, dá um ok, e aí, nós vamos inserir essa carga. Ela já está preparadinha aqui para ser inserida. Você pega de face a face, normalmente da esquerda para a direita, de face a face com o
pilar. Ó. Você vê que ele vai criar uma estruturinha dizendo que é a sua alvenaria ali. Ó. E você tem que ir de face a face do pilar. Ó. Então tem que fazer para todo mundo isso aí. Ó. Confunde um pouco, porque a gente está vendo aqui, mas é para fazer aqui, ó. Essa parte não tem. Bom, essa parede, então, ela é uma parede de alvenaria de 1 metro e ela vai fazer o esforço ali em cima. Vamos colocar mais uma aqui, ó. Assim a gente... Não tem sentido colocar uma aqui. É todo esse contorno aqui. A sacada não tem isso aí, ok? Se for necessário, a gente coloca depois. Mas é basicamente isso, tá? Sacada não tem isso aí, beleza? Depois, se for o caso, a gente coloca um fechamento de vidro, alguma coisa assim, beleza? Então, essa era uma das coisas que nós queríamos fazer, colocar essas cargas aqui, né? E, basicamente, está terminada essa parte aqui. Então, já definimos as cargas. Você viu como eu define as cargas. Bom, uma coisa que a gente vai definir aqui é uma escada, né? Para definir a escada, a gente vem aqui no pavimento tipo e a gente vem, antes de vir no pavimento tipo, a gente, vamos salvar isso aqui, eu tenho que mostrar uma outra coisa para vocês. Eu já fiz, mas eu vou mostrar o caminho, tá? Não tem problema, ele está dizendo que tem erros aqui, a gente não vai ligar muito para isso, a gente vai vir aqui e vai fechar essa parte aqui, ó. Tudo bem, vamos lá, vamos editar. Para você inserir a escada, você precisa vir aqui em pavimentos, no pavimento tipo, porque se você for fazer isso em outros pavimentos, você vai escolher outro pavimento, mas aqui, no nosso caso, nesse projeto, a escada ela está do piso, que nós chamamos de térreo, para o tipo 1. Então, ela de baixo, no primeiro piso, para o segundo piso. Então, é justamente no tipo. Você liga aqui, ó, elementos inclinados, e pede um novo. Como eu já fiz isso, eu não posso fazer de novo isso, né? Bom, então, deixa eu ver se eu tenho pisos auxiliares aqui, ó. Pisos auxiliares, eu tenho aqui, ó. O que eu tenho, quando você clica em novo lá, ele vai te pedir uma altura, que ele chama de DFS. O DFS, ele vai contar do piso tipo para baixo, como se fosse positivo, né? Então você insere, geralmente ali, você vai inserir metade do pé direito. Ou então você vai pegar uma planta dessa escada, né, que você quer inserir, e vai ter esse valor aqui, ó. Ok? No nosso caso, eu passei o valor dessa planta para vocês. Eu imprimi ela aqui, mais ou menos isso aqui, né, ó. Certo? Meio esquisito mostrar assim, mas eu só estou mostrando que eu passei o desenho completo aqui, e então você descobre de um ponto ao outro, né, até a base do seu patamar, até o PS aqui em cima, você tem o DFS, que no nosso caso é 1,485 m. 1,485 m é metade de 2,97, que é o pé direito, ok? Que é o pé direito do nosso sobrado aqui. Bom, como eu já tenho isso, o que acontece? Aqui, ó, o que deu de diferente? Quando você colocou o pavimento auxiliar, ele jogou aqui dentro do tipo, aqui está o tipo, ó, ele jogou dentro do tipo um pavimento auxiliar, ele fez como se fosse uma lâmina, né? Como se fosse uma camada, né? Um plano, se a gente estivesse falando no AutoCAD, ele desenhou um plano para nós a 1,49 do zero, que é o ponto do piso ali, do segundo piso, e para baixo 1,49, quase 1,50, né? Muito bem. Se eu vier aqui, você vê que ele jogou uma cópia
do térreo aqui. E o que eu fiz? A primeira coisa que a gente faz é justamente o seguinte, ó. Eu joguei uma viga aqui, ó, de 14 por 25. Essa viga, ela tem a finalidade de apoiar esse ponto. Então, no projeto original, você não precisa dessa viga. No projeto original, você não precisa. É para ser construída uma escada autoportante. E como ela é autoportante, você não precisa da viga. A ideia seria essa. Mas, como ela está próxima de uma parede ali, eu prefiro, né, colocar um reforço ali, uma viga. É melhor pecar por excesso do que pecar por falta, né? Bom, e aí, essa viga foi colocada aqui. Muito bem. E, além dessa viga, você vem aqui, ó, em inclinados. Como você colocou um plano auxiliar, um piso auxiliar, melhor dizendo, então você tem que construir a gente chama de patamar. Para construir esse patamar, você percebe que aqui já estava desenhado e não tinha o X. Para você fazer com que o X apareça aqui, você precisa vir aqui em laje e fechamento de bordo, escolher esse comando aqui. O que o fechamento de bordo faz? O fechamento de bordo faz o seguinte, ó, se você fizer um fechamento de bordo, não fechou direito, ele joga um X aqui dentro. Ou seja, ele separa, né, o espaço para que você possa colocar a laje, ele reconhece o espaço. Muito bem, foi o que eu fiz. Coloquei aqui, já estava praticamente desenhado, né? Coloquei aqui, ó, peguei e fechei essa área com um retângulo. Quando você fecha a área com retângulo, ele desenha o X, e aí você vem e coloca uma laje aqui. Só que essa laje, ela não é semelhante a outras lajes, você tem que vir aqui inclinado, ela é um patamar, então você vai definir aqui o seu patamar, ó, vai definir o patamar, no caso, eu defini o patamar com a numeração, aí você vem, seção e carga, eu coloquei 16 milímetros, se você tiver pré-fabricada, você escolhe aqui uma pré-fabricada, mas aqui é maciça, como se fosse uma laje mesmo, né? Não coloquei rebaixo, 16 milímetros, grelha tem que estar clicado esse sim aqui, ó, força de esclerização com escadas sim, que é a grelha. Feito isso, eu não vou fazer porque eu já fiz, tá? Estou definindo os dados do patamar. Bom, aí você vem e inserir aqui, no patamar mesmo, inserir patamar. Aí você vai clicar no X e vai dizer a direção disso aqui. Muito bem, eu não vou fazer porque eu já fiz. Então, você tem um patamar que está desenhado aí. A partir desse patamar, agora a gente vai desenhar os lances de escada, ok? Beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar uma água lá que a garganta secou agora um pouco. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar agora os lances de escada. Bom, dados do lance. A gente vai pegar a seção, é uma escada de 16 aqui, a espessura ali, né? O passo é de 30, essa parte aqui, e o espelho é 16,5, esse pedaço aqui, ok? Então, aqui essa espessura, 16 centímetros, ó, espessura, 16, e aí a gente tem esse desenho aqui. Bom, a brilha já está marcada aqui, beleza, é isso aí, ok? Bom, deixa eu ver uma coisa antes. Antes disso, eu tenho que criar o bordo inclinado, o bordo inclinado. Então, veja, nós vamos do patamar aqui do tipo, nós estamos no tipo, e ele vai caminhar até esse, ó, aqui, nessa parte. É como se eu estivesse na parte de cima, e ele vai descer até essa parte de 1,49. Vamos primeiro pagar isso aqui. Esse aqui, vamos ali no 1,49. Semi-patamar.
Tudo bem. Então, agora, a gente coloca o patamar. Seria patamar. Clica no X. E dá um Enter. Perfeito. Muito bem. Bom, uma vez colocado o nosso bordo, eu coloquei o bordo só desse lado, ó. Não coloquei desse lado ainda, tá? Uma vez colocado o bordo, agora nós vamos inserir os lances de escada. Então, os dados do lance já foram colocados. Eu só mostrar aqui, 16, 30, 16,5. A medida mais importante é talvez o 16. Bom, essas três medidas, né? Porque estão pedindo. Vou cancelar porque eu já fiz. E agora nós vamos inserir o lance. Bom, para inserir o lance, eu estou no pavimento tipo, vindo para o 49 aqui, 1,49 para baixo. Então, aqui, ó, eu tenho que estar no piso superior. Beleza? Tem que estar no piso superior. Então, eu vou fazer, inserir o lance. Do tipo para 1,49, ok. Aí, ó, ele reconhece aqui, ó, quando você clica. Dou um clique, ele reconhece aqui os bordos, ó. E, por fim, dou um clique e ele reconhece aqui, ó, o terminal, que é o terminal, ele tem que terminar embaixo, né? Com o, quando você fecha, ele vai pedir para fechar. Então, onde que a gente começa? A gente começa aqui, ó. Se eu jogar aqui, ele vai jogar, localize a linha, a direção. Ah, tá, beleza, é perfeito, ele fez um lado só. Perfeito. Se a gente for aqui no 3D agora, você vai ver que tem uma metade da escada foi feita lá, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar, ó. Quer ver? Vamos ver aqui atrás, ó. Olha só isso. Então, tá partindo do piso de cima, chegando até o patamar aqui. O patamar nosso tá preso a essa parede aqui, que é o nosso patamar, que tem um pilar de 25 aqui, ó. Ok? Bom, falta fazer daqui até aqui agora, certo? Ok? Muito bem. Bom, uma vez que eu fiz os degraus da escada desse lado, né, ele está descendo do piso do tipo para o patamar, agora nós vamos do patamar para o térreo, ok? Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. A gente vem aqui primeiro em tipo e deixa em 1,49. Quando você pedir para fazer o fechamento de bordo, que é a primeira etapa, fechamento de bordo, você vai pedir bordo inclinado, ele vai indicar que do 1,49 ele está indo para o térreo. Então, eu estou aqui no 1,49 e ele está indo para o térreo a 0 metro. Então, significa que ele vai sair do 1,49, que é o nosso patamar, e vai caminhar para o térreo, para a parte de baixo. Então, eu dou ok, tá certo. Beleza, feito isso, você vem bem pertinho, ó, é o mesmo processo que a gente fez da outra vez, ó, afasto e venho para esse lado de cá, ó. Aqui, ó, você só dá uma parada, vem mais perto, ó, dá uma parada aqui, ó, que ele projeta aqui e aí você clica. Cliquei, peraí, fiz errado, vamos de novo. Fiz errado, faltou uma coisa aqui, ó. Ele tá desfazendo. Vamos lá, ó. Aqui, ó, a gente vai para o tipo 1,49. Eu desfiz. Eu só tenho esse bordo subindo, eu vou fazer o bordo descendo. Muito bem, vamos lá. Você vai entender por quê. Eu fiz errado. Vamos lá. Fechamento de bordo. Então, você vem aqui primeiro no tipo 1,49. Então, você está no piso auxiliar. Bom, eu vou pedir aqui um fechamento inclinado. Ele vai para o térreo, tá vendo? Ó, do bordo, ele vai partir do 1,49 e vai para o piso térreo. Ok. O que você faz? Você vem aqui pertinho, ó. E aí, quando você capturou esse ponto, você tem que dar Enter para ele mudar para o térreo. Ele muda aqui para o térreo, e aí você vem aqui, ó, e clica. Beleza, ele criou essa seta para baixo, ó, dizendo que é para esse lado que ele está descendo. Beleza?
Vamos fazer de novo, tem que fazer outro. Ó. Clique invertido, ele está indo para o térreo. Está saindo de onde? Do tipo 1,49, que é o nosso piso auxiliar. Ok. Aí você vem aqui, ó, bem pertinho, clique invertido. Você vê que quando o clique invertido, ele dá um salto para outra ponta lá, né? Então, ó, você vem aqui, ó, para, ele vai projetar, ó. Vai ter um momento que ele projetou. Projetou, você vem aqui em cima e a gente fez o bordo aqui, ó. Beleza? Fez o bordo. Muito bem. Aí você vai agora inserir a nossa laje, né? A nossa laje inclinada. Bom, a laje inclinada é o lance, né? Então, o lance é o seguinte. Ele vai partir aqui, ó, do 1,49. Beleza? 1,49 ele vai partir. Tá certo aqui mesmo, ó. Ele vai partir do 1,49 para esse piso aqui. Ok. Bom, aí você vem e clica nesse cara aqui. Clicou nesse cara aqui, ele está pedindo para clicar num elemento do piso superior, que é 1,49. Dou Enter. Aí ele pede os elementos inclinados. Ó. Os elementos inclinados são esses daqui, ó. Ok? Aí você vai clicar na outra laje aqui, ó. Beleza? Ok. Quando você clicou, agora ele está... Beleza, criou aí, ó. E1 e E2. Ok? Beleza? Tranquilo, criamos nossa escada. Para você ver isso aqui, a gente vai pedir o visualizador 3D. Vamos nesse canto aqui. Tá bem pesado já. Olha lá. Olha isso. Ok? Beleza? Tá vendo aqui a escada? Então, temos aqui o patamar, a escada e o nosso... E a nossa viga ali, que eu coloquei só para dar uma... Perfeito. Então, é isso aí. Bom, então, resumindo, nós colocamos a escada, colocamos a mureta lá em cima, na cobertura. Agora nós vamos partir para sapata. Dando continuidade aqui, agora nós vamos colocar as sapatas. E para colocar as sapatas, nós vamos aqui no pavimento fundação. Então, no pavimento fundação, você tem aqui os pilares aqui, né? E eles têm um tracinho, isso identifica o pavimento fundação. O primeiro passo que nós vamos fazer aqui, o primeiro passo que a gente precisa dar, então eu vou clicar 2 vezes no nome do pilar, e aqui nessa parte de modelo, a gente muda aqui, ó, para... Eu vou dizer que o pilar, ele nasce no pilar bloco sapato tubulão. Ok? Então, por isso que eu preciso de clicar nisso aqui. Só que, antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. A gente vai selecionar todo mundo aqui. Eu posso pegar um filtro. Selecionar todo mundo aqui, ó. Vem em pilares, os atuais. E vem aqui, ó. E muda todo mundo aqui, ó. Ok? Muito bem. Então, uma vez que eu mudei todo mundo, eu posso tirar isso daqui. E aqui, ó, se eu clicar, ó. Ué, não pegou? Alterar pilar. Seleciona todo mundo. E ok. É para ter mudado agora, certo? Olha lá. Beleza? Você vê que em alterar pilar. Então, você tem que mudar para essa questão aqui, ó. Em pilar, o pilar ele nasce em pilar, bloco, sapato ou tubulão. Bom, feito isso, eu quero te mostrar o seguinte, né? Existe uma forma de calcular
essas sapatas e eu tenho ela aqui. Então, o que a gente pretende fazer é colocar isso num vídeo à parte, um pouco menor, para você poder se divertir. Mas tem aqui o cálculo de todas aqui, ó. Então, o pilar número 1 vai ser isso aqui, o pilar número 2, até são 15 pilares, né? São diversos aí, né? Mas todos eles têm o H e o H0 igual, e o que muda vai ser aqui, ó. Então, eu fiz o seguinte, eu fiz uma média e ajustei para 90 por 100 os nossos pilares. Bom, deixa eu diminuir aqui. Então, a gente vai agora, justamente na parte de fundações, e a gente vai pedir dados atuais aqui, ó. Dados atuais. A gente modelou conforme critério, seção. Aí você tem aqui justamente os valores aqui do seu pilar. Bom, vamos ver aqui o que eu preciso aqui. Nada, seção aqui. Vamos pelo centro. Dados da fundação. Bom, aqui, vigas apoiam na fundação? Não, não tem viga apoiando na fundação. Pilar fictício para cálculo nós não vamos usar. Não fiz o rebaixo, porque lá no nosso térreo nós já colocamos o rebaixo lá de 60. Contorno poligonal não vai mexer. Normalmente aqui no TX, EX, TY, XCY, a gente não vai mexer também. Por quê? Porque esses valores aqui, eles mudam isso aqui para o canto. Ó. Então, se eu quero um pilar de canto, se eu quero uma sapata de canto, se vocês lembrar do Revit, nós fizemos isso no Revit. Colocamos no canto, ele já ia calculando certinho. Mas aqui nós vamos deixar no centro a princípio, porque também tem uma possibilidade aí que eu quero colocar numa aula adicional de bônus. Bom, a dimensão é justamente aqui, ó, essa dimensão da base, nós vamos mudar. Eu vou colocar os dois com 90, vai ficar melhor, tá? 90 por 90. Vou deixar 90 por 90 os dois. Muito bem. E aí, essas medidas aqui, aqui nós colocamos a dimensão da base XY igual 90, é uma estimação que eu fiz. Essas medidas 45 e 20 estão lá na nossa planilha, aqui 20 também. Uma vez feito isso, eu vou dar um OK. E aqui, ó, eu vou dar posso até dar um inserir, se for o caso, ó. Beleza? Ele vai pegar pelo centro aqui, ó. Você clicou e clica no nome. Beleza? Ele fez aí, ó. Tranquilo? Ó, clica no nome. Ah, tá, eu esqueci de pedir o comando. Inserir. Clicou aqui, clicou no nome. Beleza? Então, vamos lá. Clique invertido. Inserir. Clicou aqui, clicou no nome. Aqui, ó. Clique invertido. Inserir. Clica no centro. Aqui. Inserir. Clica no centro. Clica no nome. Invertido. Clica no centro dela. Clica no nome. Muito pertinho uma da outra, né? Invertido. Clica no centro. Clica no nome. No centro. Clica no nome.
centro, clica no nome. Clica no centro, clica no nome. Clica no centro, clica no nome. No centro, no nome. Clica no centro. Clica no nome. Centro e nome. Clique invertido para pegar o último comando, só que ele está abrindo essa tela. Clica no centro, clica no nome. Clica no centro, clica no nome. Clica no centro e clica no nome. Opa! Vamos desfazer essa. Clica no centro. Beleza. Bom, foram colocadas todas. Se você tiver alguma dúvida quanto à numeração, você clica aqui e pede para ele renumerar fundações. Ok. Mudou aqui, ó, S1, S2, S3, S4, S5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tudo em ordem agora, beleza? Bom, então esse é um primeiro passo para a gente criar todas as sapatas. Não é uma coisa difícil, é uma coisa tranquila e permite um pré-dimensionamento posterior isso aqui. Então, vamos mais uma vez ver o nosso prédio 3D, de fundação até a parte de cima. E praticamente ficou enterrado no piso. Deixa eu ver como é que a gente vê isso. É transparência. Transparência do modelo. Transparência do modelo. Transparência do modelo. Basicamente isso, né? Beleza? Tranquilo, deu para ver as sapatas aqui, né? Ó. Ok. Muito bem. Então, estão todas as partes criadas aqui. Beleza? Beleza, turma? Então, nós colocamos as sapatas tudo de um tamanho só, 90 por 100. E, então, eu vou fazer o seguinte, a gente processa aqui, ó, processamento global, isso eu já fiz 200 mil vezes, né? Você vai aqui, ó, colocar, desenhar planta de formas, não vai processar, você vai esforços de desenho, dimensionamento da escada, dimensionamento detalhado aqui, ó, detalhamento desenho, você vai pôr para todos aqui, ó, esses caras aqui, ó, todo mundo, ó, grelha não linear não tem. Feito isso, você dá um OK. Ele vai fazer todo o processamento aqui, ó. Você poderia também fazer o seguinte, se você quisesse aqui, ó, ele está fazendo processamento, então ele não deixa fazer. Perfeito. Então aqui, ó, você pode clicar aqui também. Como eu já fiz várias vezes, não preciso fazer. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Aqui, ó, eu tenho as sapatas que eu planejei. São essas daqui, ó. Então você vê que está com 90 por 90 e esses parâmetros aqui, ó. Depois você dá uma parada e dá uma olhada legal. E a sapata foi desenhada dessa forma aqui. Bom, então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vem aqui, ó. Eu vou pedir sapatas aqui. Então ele vai fazer o dimensionamento automático para nós agora, ó. Na realidade, eu já tinha feito, né? Então ele não vai querer fazer. Quer ver? Vamos ver se a gente consegue. Sapatas, dimensionamento. Beleza? Ok, fez aqui, ó. Depois que você fez essa parte de dimensionamento, você pede para ele desenhar todos os desenhos do projeto. Aí ele está fazendo, ó. Está gerando o desenho de todas as sapatas. Beleza, então ele desenhou todas aqui, ó.
Todas as sapatas ele desenhou aqui, ó. São 17 sapatas, ó. Todas ele desenhou aqui, ó. Então, você tem todas as sapatas desenhadas aqui. Ou seja, o próprio TQS dimensionou para você. Eu dimensionei de um tamanho só. Ele dimensionou, redimensionou todas as sapatas para nós aqui, ó. Então, lembra que era 90 por 90, agora está 74, era 25, agora ó, 25, 20, 20. Aqui, ó, 64. Esse é a sapata 1. Se a gente pegar e for fazendo a verificação de todas, você tem aqui, ó, sapata, vamos pegar qualquer uma delas aqui, ó. Vou pegar essa número 10 aqui, ó. Só 60, 64, 74, ele redimensionou todas as sapatas. Vamos pegar uma, quer ver? Uma que aparentemente, vamos pegar 17. 64, 64. Quer ver? Se eu não estiver enganado, a 5 é a que tem a caixa d'água. 74, 64. Ele mencionou todas iguais aqui. Basicamente, ele fez todas do mesmo tamanho, só que um pouco menor. Ou seja, gerou alguma economia, né? Beleza, turma? Agora a gente vai para a parte de análise. Bom, turma, a última parte, então, da nossa aula, nós vamos finalizar com análise, né? Então, o TQS aqui te dá diversos tipos de análise, mas o que interessa é você vir aqui, né, nessa parte inicial aqui, e você clica em espacial, vai abrir uma série de menus aqui. O que nos interessa é esse pórtico aqui, ó. Você vê que mudou aqui em cima, ó, pórtico TQS. Então, você tem que encontrar esse menu aqui. Nesse menu aqui vão estar planta de carga, critérios, visualizador de pórticos, estabilidade global e relatórios. Você pode rodar a estabilidade global aqui ou aqui, tanto faz. Então, quando a gente clica nesse cara aqui, ele vai pegar e vai fazer um cálculo baseado no que você tiver no seu micro, né? Então tá aqui, ó, sobrado a estrutural, o uso comercial não é permitido porque é a versão estudante. E nós temos aqui, ó, as informações. O bacana disso aqui é esse gráfico aqui, tá? Deixa eu enxergar melhor, que eu tenho elementos que são vermelhos e eu não enxergo aqui, né? Então, você tem aqui o gama Z. O gama Z, ele fica entre 1,3 para baixo, né? 1,3 para baixo de 1,3. Então, se você tem aqui, ó, 1,11, ele está dizendo que tem 1,10 aqui, ó, e 1,04 no nosso caso. Então, tá bom, porque o que acontece? Se você tem ele menor o menor ou igual a 1,10, é uma construção de nó fixo. Se você tiver no intervalo de 1,10 a 1,3, você tem nós móveis. Isso não é muito bom. E se for acima de 1,3, aí o seu projeto tem problemas. Ok? Você pode olhar isso aqui, ó, numa tabela, tá? Então, você tem uma tabela aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, o valor de referência da estrutura deslocável 1,10. No nosso caso, ele apareceu aqui, ó. Ok? Você pode olhar mais perto, que está aqui, ó, 1,10. Ok? Desenho essa rosa aqui dentro. Bom, se a gente for mais para baixo, também 1,3 para SFAVT, e você tem uma tabela detalhada aqui, ó, onde te dá os valores de cada caso. Ok? Podemos fechar, mas você já vai ver pelo gráfico aqui que está dentro do limite de 1,3. Esse outro aqui
Você tem a tabela aqui, também caso a caso, mas também está dentro, ó. Ok? Então, e aqui você tem algumas informações que são interessantes, né? Para o caso de entender um pouco desses relatórios aí, né? Sugerimos a majoração automática de esforços horizontais pelo gama Z, para valores de gama Z entre 1 e 1,3, 1,1 e 1,3. Beleza, aqui você tem um relatório de deslocamento lateral. O deslocamento lateral tem uma tabela aqui, que são os casos, né, que foram estudados, né? E aqui, ó, você tem uma tabela detalhada de deslocamento máximo. Então, você tem aqui, em função desses ângulos aqui, ó, em função do vento, você tem esses valores aqui, ó. Mas você pode olhar por aqui, ó, que está dentro também, ó. Ok? Deslocamento máximo entre pisos, 0,13, 0,04. Olha isso. E observações importantes. Observações para o caso D. As combinações são considerados deslocamentos horizontais provocados pelas cargas verticais, mas somente de maneira desfavorável. Os gama-Zs obtidos nos casos de vento simples servem como um valor mínimo. Caso de carregamento com deslocamento absoluto máximo. No caso do observado em E, nas combinações são considerados deslocamentos horizontais provocados pelas cargas verticais, mas somente de maneira desfavorável. E assim por diante, né? É o que ele está dizendo aí. Bacana, hein? Então, eu acho que com isso nós podemos fechar a nossa aula e dessa forma nós fechamos também o nosso curso. Como eu havia passado um vídeo na aula, eu vou ainda tentar encontrar um outro vídeo que fale um pouco mais a respeito de análise e que seja interessante eu agregar nesse vídeo aqui. Ok? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Eu agradeço aí a presença de todos à aula, agradeço pela sua assistência, pelo seu apoio e até uma próxima. Muito obrigado. Pessoal, de uma maneira mais fácil, eu achei, para poder fazer projeto estrutural. Vamos supor que você tem uma arquitetura, como essa aqui, tá? Tá abrindo. Pronto, essa aqui. E você tem que fazer aqui o projeto estrutural dela, tá? Vamos dizer que você tem que fazer, já modelou ela toda, que tem alvenaria de embasamento, você já definiu todas as cotas e agora vai fazer o projeto estrutural dela e vai usar o TQS, por exemplo, né? Ou outro software similar. Eu vou mostrar aqui como é que eu faço se fosse para utilizar o TQS. Bom, no caso você vai usar esse arquivo como referência.